Nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo. Beleza? O nosso boletim da tarde a gente quase não coloca, tá? Por trabalho, por eu estar estudando. Tá muito ocupado e não dá para me botar boletim da tarde. Mas hoje eu tive que fazer isso. Parei um pouco e tive que fazer. Porque não é possível alguém ainda falar tantas porcarias aparecendo, para não falar outra coisa, e falarem que é tudo normal. É tudo um processo aparecer. Vai aparecer de uma hora para outra. É normal isso aparecer, é normal dever. Uma empresa milionária não deve. Não é possível ter que ver gente no Twitter. Eu vou dar o nome. Tem que ouvir Zé Colmeia falar besteira de vascaíno que acredita nisso. A gente vai acreditar em quê? Se contratação direito boa não veio, de prateleira mais alta para fazer a gente disputar alguma coisa não veio. A gente vai ficar disputando na rabeira do brasileiro? Estamos na portinha do brasileiro. Tá igual a porcaria quando a gente vai no vaso. Quando fica na portinha. A gente está na rabeira do brasileiro. Isso está tudo normal. Contratação era para abril. Não veio. Está tudo normal. E aí? Copa do Brasil. Perdeu? Tá tudo. É normal perder. É normal perder? Acontece. A perder com dignidade. Com esse técnico medíocre que a gente tem? Não. Mas o culpado não é totalmente ele. Não é. Ele não tem 100% de culpa. Culpa é a diretoria da SAF, dessa SAF maldita, que veio com uma promessa e entregou, veio com uma fruta bonita e entregou uma passa murcha. E uma fruta cheia de bicho, já podre. Essa SAF, ela nasceu podre. E a podridão dela está na essência dela. Igual canais que não passa pano e agora estão passando. Perdeu a essência. Entendeu? Essa SAF maldita já nasceu podre. Nasceu de um estelionato eleitoral do dia 20 de novembro de 2020. Nasceu ali a SAF. Ah, nasceu depois? Não, nasceu ali, no estelionato eleitoral. A gente tem que aguentar um montão de coisa pipocando e gente que não abre os olhos fala que tá tudo normal. Tá tudo normal. Tudo normal. Aí fala que vai vir jogador, que isso e aquilo, a gente tem que ouvir isso daí, ó. Aliás, é bom a gente esclarecer, o Vasco não vai comprar nenhum jogador nessa janela do meio do ano. São jogadores, como a gente fala, free agent, jogador livre, jogador que venha pelo salário. O Vasco vai pagar o salário. E aí? O que vocês me dizem? Vocês me falaram que ia vir jogador? Para vir jogador tem que pagar. Tem que pagar. Tem que honrar os compromissos. Clubes estão reclamando dinheiro de pagamentos não dados. Racing, Atlético Tucumã, jogadores com valores atrasados, como foi falado no vídeo passado, agora nosso, de hoje de manhã cedo. E jogadores, crias nossas vendidas que voltou, que não era para ter voltado, reclamando dinheiro que não foi pago. Vocês acham normal isso acontecer? É isso? O vascaíno tá igual esse palhaço aqui, ó. O vascaíno
emocionado, tá igual com a cara desse palhaço aí e não tá percebendo. Entendeu? Tá igualzinho. E a gente que traz as paradas, que não passa pano e traz as notícias, falam que é fake news, que está errado, que está tumultuando o clube. O tumulto no clube, tudo bem, começou antes do dia 20 do 11, beleza, começou antes. Vocês têm razão. Mas a promessa do estelionatário eleitoral foi botar 70 milhões no início. Não houve. 70 milhões foi da SAF. Ele vendeu a SAF por incompetência. Incompetência técnica de gerir o clube. Falou que ia gerir e não geriu. A SAF veio com promessas de jogadores, tal. Cadê? Vocês pensam que isso daí vai disputar brasileiro? O meu silêncio é para vocês, que a gente cansa de falar. Entendeu? Cansa de falar, cansa. Vamos colocar a matéria aqui, ó. Clubes cogitam acionar Vasco na FIFA por atraso dos pagamentos de Capasso e Pumita. Saiu hoje às 10h39 da manhã. Atlético Tucumã da Argentina, Nacional do Uruguai alegam que time brasileiro não tem cumprido acordos. Vocês estão lendo? Vocês falam que é mentira. Estão lendo ou tem que desenhar? Tem que desenhar para vocês entenderem? É isso? Precisa chamar de burrinho, não precisa? Então, de novo, time brasileiro não tem cumprido acordos. Vasco renegocia prazos com clubes por conta de fluxo de caixa. Fluxo de caixa? Vocês não falaram que tem dinheiro? Paga. Fluxo de caixa ou vocês não têm dinheiro? Expõe logo a situação. Esse contrato de bosta, que está tudo travado, que não expõe o contrato, por quê? Tem alguma coisa ali indevida? É isso? Traz as claras. O atraso do Vasco no pagamento de parcelas de compra de jogadores na janela no início do ano tem desagradado alguns clubes fora do Brasil. Atlético Tucumã e Uruguai alegam que time brasileiro não cumpriu com prazos estipulados pelas aquisições de Capasso e Pumita, respectivamente. Vocês estão ouvindo, vocês estão vendo a tela, vocês estão lendo o que está escrito, não é minhas palavras. Tem que desenhar de novo para ler? Vamos ler de novo, vocês são meio burrinho que não entende. Atlético Tucumã da Argentina e Nacional do Uruguai alegam que time brasileiro não cumpriu com prazos estipulados pela aquisição de Capasso e Pumita, respectivamente. O GE ouviu dirigentes dos dois clubes que o Vasco não tem cumprido acordos. Tanto Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai cogitam acionar a FIFA caso a situação não seja regularizada. Tá? O Vasco tem conversas em andamento com os clubes e tenta renegociar prazo de pagamento. Há pagamentos de parcelas de compra de jogadores e comissões atrasadas, mas não é caso de todos. O clube já quitou integralmente, por exemplo, compra de Pedro Raul e Orediano. Beleza? Não faz mais do que obrigação. Quem cumpre, quem compra, paga. Vasco acertou a contratação de Manu Capasso em fevereiro, acordo pela aquisição de 50% do defensor, que foi de aproximadamente 1.500.000 euros, 7.800.000 reais. O GE apurou que o clube argentino ainda não recebeu informação confirmada pelo dirigente do Tucumã. O acordo por Pumita, por sua vez, é cerca de 2 milhões. 2 milhões de euros ou dólares, 10 milhões de reais. Foi concluído no início de janeiro. O representante do Nacional, ouvido pela reportagem, também confirmou. Vocês estão lendo ou precisa desenhar? De novo, representante do Atlético Tucumã, ouvido pela reportagem, também confirmou que o Vasco não tem cumprido com o acordado.
Além de parcelas, intermediadoras das negociações também receberam parte das comissões. Aqui fala que o Vasco está priorizando salários e RCE. Tá. Tem que priorizar tudo. Tudo. Tá? Vocês têm que priorizar tudo. Não interessa, tem que priorizar. Tem que priorizar pagamento dos outros clubes que vocês fizeram as compras parceladas. Tem que priorizar o RCE, como vocês estão falando aí na reportagem. E salários. É tudo. Ah, vou priorizar. Priorizar por quê? Quando a gente prioriza contas numa casa, é porque tem contas atrasadas e a gente tem que priorizar uma do que a outra, porque a outra é mais primordial, é isso? Priorizar uma luz numa casa, senão você fica sem luz. Priorizar água, senão você fica sem água. Priorizar um gás de cozinha, senão você fica sem cozinhar e sem comer. Mas vocês não têm que fazer isso. Vocês são milionários, são bilionários. Tem que pagar, não tem que priorizar a conta, tem que pagar todas elas. Ah, vou priorizar salário e RCE que está aí. Não, tem que priorizar salário, RCE, dívidas com os clubes, dívidas com jogadores que vocês trouxeram, vocês venderam e trouxeram igual o Andrei, ou bando de caloteiro, SAF miserável. Vamos voltar. Aqui, ó. Atrasos referentes a outros acordos, no entanto, têm incomodado clubes e empresários. O Vasco atrasou, por exemplo, o pagamento da dívida de Andrei Santos e também está devendo comissões a empresários que participaram de outras negociações. As luvas de alguns jogadores também não foram quitadas. A insistência pelo parcelamento da dívida do Andrei e da compra de outros jogadores por planejamento estratégico financeiro da diretoria. O departamento de futebol atacou o mercado priorizando o pagamento em parcelas para não ter interferência no fluxo de caixa da empresa. Vocês, para não ter interferência, fizeram e estão tendo, que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E o vascaíno fica com nariz de palhaço, igual tá na capa desse vídeo. Foram investidos 110 milhões, 16 reforços, mas na grande maioria, aquisições de direitos foi feita de forma parcelada. O próximo aporte da 777, 190 milhões, está previsto para setembro. Será que vem? Depois de todas as dívidas, tudo? Eu duvido. Eu só acredito quando chegar. E uma pessoa idônea falar que chegou. Porque senão, se eu for um desses passapano que tem aí, um montão aí, de canais passapanos e os que perderam a essência, falar que veio, eu não acredito. Tá? Vamos colocar aqui, ó, uma matéria do site da ESPN falando sobre isso aí, ó, do Andrei. Advogado de Andrei irá à justiça contra o Vasco por dívida que detona novo modelo, velha falta de gestão. Novo modelo, velha falta de gestão. O Vasco deverá ser acionado à justiça por atraso de pagamentos a Andrei Santos e seus representantes. Em contato com a reportagem da ESPN, André Ribeiro, advogado do jogador e empresário de Giuliano Bertolucci, subiu o tom e prometeu entrar na justiça com ação contra o clube. Tá? A dívida revelada inicialmente pelo canal do Pedrosa, como eu falei no vídeo anterior, você, Pedrosa, isso tudo que você trouxe não isenta de você ter passado pano nessa gestão do futebol para vender o futebol, não, tá? Não te isenta de nada, não. Referente às parcelas acertadas para quitar 12 milhões, referente ainda à venda do Andrei ao Chelsea. A SAF do Vasco fez acordo com o meio-campista para que ele retornasse ao clube, prometeu acertar valor em 3 parcelas, sendo que a última seria paga em abril. Andrei e seu staff só receberam a primeira, ficando com a maior parte das cifras ainda em aberto. O Vasco havia feito uma promessa, inclusive formalizada por escrito, segundo André Ribeiro, que quitaria uma parte da dívida na segunda-feira, dia 15, mas isso também não ocorreu. Era para ser ontem. Havia prometido, inclusive, por escrito. Haviam confirmado o pagamento para ontem e não avisaram nada sobre a mudança, disse a advogada ESPN. Deixando claro que o staff do jogador Andrei
não aceitará nova renegociação de maneira amistosa. Já iremos entrar com ações, abre aspas para o advogado, já irei entrar com ações agora. Não vamos mais aguardar. O Andrei retornou ao Vasco, aceitou parcelar um valor que estava vencido, acreditou na promessa do clube e foi desrespeitado. Segundo o advogado do Andrei, no entanto, a dívida não deve ameaçar o futuro do jogador dentro de campo. Ele tem contrato de empréstimo com o Vasco, junto ao Chelsea, até junho. São coisas distintas. A questão aqui é meramente patrimonial. O descontentamento do atleta e seu staff realmente foram atendidos. Todos os pedidos do Vasco para o retorno dele. Ele tem amor ao clube, tem amor e carinho pelo clube. E isso ainda pesou na decisão. Ocorre que agora sequer recebeu qualquer satisfação de uma situação de atraso de pagamentos que já arrastam por meses. Isso nos leva a questionar a própria estrutura da SAFs e o risco de tradicionais clubes brasileiros ficarem nas mãos de grupos estrangeiros sem qualquer garantia de obrigações financeiras sejam cumpridas. É o novo modelo SAF, mas a velha falta de gestão de sempre. Encerrou. A reportagem ainda entrou em contato com o Vasco sobre o motivo do atraso de Andrei. O clube ainda não respondeu que não comentaria assuntos internos. Por que não vai comentar assuntos internos? Diz aí. Por que não comentaria assuntos internos? Por que não comentaria? Por incompetência? É isso? É isso? Por incompetência? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui sobre o Andrei Santos. Tá? Sobre a parte do Andrei Santos colocado no vídeo de manhã. Eu vou replicar aqui. Os problemas que a gente trouxe aqui, vocês recordam de que o Vasco devia ao Andrei 12 milhões de reais, 30% da venda em relação ao Chelsea, onde o Vasco tinha 70% e o Andrei precisava receber os 30%. A gente trouxe essa informação aqui. A volta do Andrei, ela se deve muito a essa renegociação que o Vasco fez com o próprio Andrei. Era um direito dele de receber. O Vasco não fez o pagamento ao Andrei lá em janeiro, quando já deveria ter pagado. O Andrei volta para o Vasco, faz essa negociação, esse parcelamento desse acordo, ou seja, 3 parcelas, digamos assim, de cerca de 4 milhões de reais, e apenas uma dessas parcelas foi paga. O Vasco está devendo 2 parcelas desse acordo ao Andrei, ou seja, cerca de 8 milhões de reais. Além disso, de todas essas negociações que eu citei aqui, o Vasco também não pagou o comissionamento aos empresários e aos intermediários, o que é normal dentro de negociações do Vasco da Gama. E algumas ações, inclusive, vão ser executadas amanhã, inclusive essa do Andrei, para que o Vasco possa fazer esse pagamento. Repito, como comecei essa live aqui, pessoalmente, não gostaria. Tá aí. Tá aí. Antes que fale, Lucas Pedrosa, isso não te isenta de nada não, tá? Você fez muito mal ao Vasco junto com outros aí. Tá bom? Esse é o nosso boletim da manhã. Tive que parar uns estudos aqui. Teste da faculdade, estudando para teste da faculdade para fazer esse vídeo. Que não dava para deixar. Tá? Não dava para deixar. Saudações vascaínas a todos. Se cuidem, tá? Saudações vascaínas a todos, se cuidem, tá bom? E uma boa tarde, gente. Difícil. Tá muito difícil pro vascaíno ter que aturar essas merda. Vai lá, minha gente. Fui. Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra A onde? nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais.
Acabou. Nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou.